A palavra diz assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 a 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. E assim eles fizeram. Amém? Vou parar aqui, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Deus, em nome de Jesus. Pai, eu te entrego essa ministração, Senhor. Eu te entrego, Deus, esse momento, Pai. Eu te entrego cada um desses corações. Deus, eu te peço em nome de Jesus. Prepara, Senhor, cada um deles como terra fértil nesse lugar. Pai, ara cada coração agora, Senhor, abrindo espaço para que a tua semente seja lançada. Para que a tua semente, Senhor, em nome de Jesus, Pai, possa, Senhor, germinar, Pai, gerar fruto, Senhor, em cada um desses filhos que estão aqui. Pai, que famílias sejam alcançadas por essa mensagem. Que essa mensagem, Senhor, ela não pare nesse lugar, Pai, mas que os frutos dessa mensagem, Senhor, sejam alcançados lá fora. Pai, que as descendências recebam desse fruto. Pai, que as famílias, Pai, possam, em nome de Jesus, participar do fruto que será lançado nesse lugar essa manhã. Eu te apresento a minha boca, Senhor. Eu te apresento, Senhor, a minha vida, Deus. E eu te peço, Deus, em nome de Jesus, Pai. Apesar das minhas falhas, meu Deus, me usa nesse momento, Senhor, para derramar sobre a tua igreja a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor é bom. Igreja, primeiro eu preciso dizer para você que na época de Jesus, os casamentos, eles não eram apenas um evento como eles são hoje em dia. Porque se eu começar a ministrar a respeito desse milagre que Jesus fez para você, sem te trazer para a realidade que eles estavam vivendo naquele momento, o milagre vai parecer raso. Porque na verdade, para a gente hoje em dia, o casamento, ele é até de certa forma uma comemoração importante, mas nada se compara aos casamentos na época de Jesus. Em primeiro lugar, não era apenas um momento, uma noite. Casamentos duravam até uma semana inteira de festa. A cidade parava porque uma única família estava celebrando um casamento. Todos da cidade chegavam a ser convidados. E inclusive negar esse convite a ir um casamento era tido como uma ofensa de morte, de tão importante que era aquele momento para cada uma daquelas famílias. Então, a falta num casamento, ela não representava apenas a indicação, como seria nos nossos dias de hoje, da falta de um recurso financeiro, de uma provisão financeira naquela família. Hoje, quando eu falar para você que faltou vinho em um casamento, você vai pensar que faltou condição financeira para que aquela família pudesse comprar e prover tudo o que era necessário para uma festa. Mas naquela época de Jesus, os casamentos, eles representavam a honra daquela família. Aquelas famílias, elas uniam honra. Elas combinavam casamento quando as crianças nasciam. Era o momento da vida daquela família. E faltar justamente naquele momento algo naquela festa, durante todos aqueles dias, para toda a sociedade, era na verdade considerado um verdadeiro desastre. O casamento significava honra. Portanto, faltar algo no casamento, faltaria a honra para aquela família. Então, quando Maria, sendo mãe, e aí a gente conversou sábado sobre isso, mãe é mãe em todo lugar. Maria, sendo mãe, percebendo que aqueles amigos estavam sem a provisão, havia acabado o vinho em meio à festa. Aí, Maria entra em cena, como toda mãe entra em cena, e começa a cuidar daqueles que estavam naquele lugar. Em primeiro lugar, eu começo a dizer para você que hoje eu quero ministrar a respeito da autoridade que atrai milagres.
Autoridade que não está depositada apenas nas mães, mas está depositada em todos nós, como filhos de Deus. Você veio aqui hoje reconhecer a sua autoridade no mundo espiritual. Você veio aqui reconhecer a sua autoridade como aquele que foi chamado para ser filho do nosso Senhor. E você veio aqui reconhecer, sim, sua autoridade como mãe, como pai e o que nós fazemos com ela, para que essa autoridade atraia milagres, atraia bênçãos sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Primeiro lugar, por que Maria chamou Jesus? Maria chamou Jesus porque Maria sabia quem Jesus era. Se alguém na Bíblia que tinha mais intimidade com Jesus, sem sombra de dúvidas alguma, esse alguém era Maria, porque era sua mãe. Maria viu Jesus nascer, Maria amamentou, Maria sabia as manias de Jesus, os trejeitos de Jesus, a forma com que Jesus ria, assim como toda mãe reconhece seu filho. E justamente porque Maria era aquela que mais conhecia o filho que tinha, mais conhecia o nosso Senhor, Maria disse a frase aos serviçais: façam tudo o que Ele mandar. Faça tudo que Ele Jesus não disse a Jesus o que fazer, mas disse eles façam o que Ele disser. E isso precisa ensinar a mim e a você. Com frequência nós queremos dizer a Deus o que fazer na nossa vida. Como apresentamos diante do Senhor com o nosso modelo, com a nossa receita de milagres pronta, com a nossa receita de bênção pronta, e dizendo assim: Senhor, eu estou aqui diante da tua presença para te pedir. E diz o quê? Como e quando? Quem nunca? Eu, muitas vezes, chegava para Deus e falava: Senhor, será que pode ser agora? Tem como, rapidinho, o Senhor responder essa oração? Muitas vezes nós nos apresentamos diante da presença de Deus com tudo pronto. E Maria, aquela que mais conhecia Jesus, aquela que mais tinha intimidade com Ele, ela conhecia tanto Jesus, ela sabia tanto do que Ele era capaz de fazer, que ela diz uma frase que precisa ensinar a mim e a você: faça o que Ele disser. Obedeçam vocês a tudo que Ele mandar. Ela chega a Jesus com a necessidade. Ela diz a Jesus: falta vinho. Falta vinho, Jesus. E agora, serviçais, façam o que Ele mandar fazer. Maria faz isso porque ela sabia quem Jesus era. Ela conhecia tanto Jesus, que ela sabia que não haveria ideia na cabeça dela melhor, mais completa, que alcançaria um melhor resultado, que traria um melhor vinho àquele lugar. Ela não sabia como fazer, mas ela sabia que se ela entregasse apenas a falta, apenas a emergência a Jesus, Jesus faria da melhor maneira. E isso precisa ensinar a mim e a você. Eu e você precisamos sair daqui tendo em nossa mente que aquela que criou Jesus não deu a Jesus o que fazer, mas pelo contrário, ela disse que faça, Jesus, aquilo que você quiser. Serviçais, obedeçam ao que Ele disser. Que a gente, em nossas orações, possamos lembrar que aquele que conhece verdadeiramente Jesus espera dele o que Ele quer e não dá a Ele a receita completa do nosso milagre, porque a vontade dele é que vai ser boa, perfeita e agradável. E inclusive a palavra de Deus nos diz que Ele é infinitamente poderoso para fazer mais do que tudo aquilo que a gente pode pedir ou imaginar. Então Ele tem o melhor para você. Confia que Ele tem o melhor para você e que Ele vai trazer para você a melhor forma. Amém, igreja? Tem alguém que recebe essa palavra aí essa manhã? Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Igreja, a gente precisa compreender que existe uma diferença entre a vontade diretiva de Deus e a vontade permissiva de Deus, porque Deus é Pai. E é muito mais fácil ministrar essa palavra para aquelas que são mães, para aqueles que são pais, porque a gente consegue compreender com relação aos nossos filhos. Eu vou explicar para quem não é. É o seguinte: muitas vezes, as mães e os pais, nós temos um plano, nós temos o melhor, nós conseguimos imaginar aquilo que de melhor nós queremos para os nossos filhos. Ouve aí, Alicia.
Só que aí às vezes os nossos filhos chegam pra gente e falam: ai mãe, sabe o que é? É porque eu queria, sabe o quê? E aí diz outra coisa. E muitas vezes, por amor, por misericórdia, por paciência, por deixar fazer para aprender, a gente diz o quê? Tá bom. Então faz do seu jeito. É o melhor jeito, igreja? Oi? Não é o melhor jeito. Mas a gente deixa? Sim ou não? A gente deixa. Da mesma forma é com o Senhor. Da mesma forma o Senhor faz com a gente. O Senhor, Ele tem uma vontade diretiva sobre a tua vida. Só que muitas vezes, pela nossa obstinação, pelo nosso querer, pela nossa vontade, o Senhor permite, e aí é a vontade permissiva do Senhor, que as coisas sejam feitas de maneira diferente. Porque o Senhor é tão misericordioso, tão bondoso, tão amoroso, que desde o Éden Ele nos deu a chance de escolher. Ele nos deu o livre-arbítrio. Então eu vou explicar. Lá no Éden o Senhor diz: a minha vontade diretiva sobre você, Adão e Eva, é que vocês não comam desse fruto. Vocês estão vendo o fruto? Não come, vai dar em morte. Mas Ele permitiu que eles tivessem vontade e deixou o fruto lá. Sim ou não? O homem quis, foi e comeu. Isso é a vontade permissiva. O Senhor permite que a gente tome as nossas próprias decisões. Só que eu quero te falar, não é o melhor caminho. Quando nós acessamos a vontade permissiva do Senhor, não é o melhor caminho para a gente. Não é. Quando o Senhor olha para nós, Ele tem um plano completo para as nossas vidas. Para cada um de nós. E eu estou falando para você que está aqui dentro. O Senhor, Ele tem um plano completo para a tua vida. Ele tem uma vontade diretiva para a tua vida. Ele tem uma vontade diretiva para a tua família. Ele tem uma vontade diretiva para o teu sonho. Ele tem uma vontade diretiva para o teu milagre. Só que o Senhor deixa você ter vontade também. O que eu quero ministrar sobre a tua vida nessa manhã é que não há vontade melhor do que a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Não há o que você possa querer que seja melhor do que a vontade diretiva do Senhor sobre a tua vida. Então essa manhã eu quero te ensinar, assim como eu mesma aprender, que a vontade de Deus, ela vai ser sempre melhor, boa, perfeita e agradável. E é essa vontade diretiva que eu e você precisamos buscar todos os dias, nas nossas orações e nas nossas atitudes. Ouvir o Senhor, faça o que Ele disser. Deus, eu quero fazer o que o Senhor disser para a minha vida. É essa a vontade dEle para todos nós aqui dentro, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Ai, meu Deus, o tempo correu, Senhor Jesus. Espera aí, gente. O problema de botar cronômetro é esse, né, pastor? Amém, vamos lá. Segundo lugar, então Maria chama Jesus porque Maria sabia quem Jesus era. Glória a Deus. Só que Jesus também sabia quem Maria era. A palavra diz que ele responde, versículo 4: o que eu tenho contigo ainda não é chegada a minha hora. Sabe o que Jesus nos ensina aqui? Autoridade e obediência. E é sobre a autoridade e a obediência que eu vou ministrar com você hoje. Como homem que era, porque ele era 100% Deus, 100% homem. Como homem que era, Jesus jamais poderia passar por cima dos mandamentos do Senhor. Mandamento 5, o quinto mandamento, digamos, diz: honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem nessa terra. Jesus conhecia. Jesus diz a Maria: não é chegada a minha hora, mulher. E Maria diz: façam o que ele diz. E ele fez. Ele obedeceu. Ele obedeceu, ele reconheceu, ainda que ele fosse o Filho de Deus nesta terra, ele obedeceu à autoridade que Maria tinha sobre a sua vida. Ele tratou a autoridade da sua mãe com obediência. E aqui eu quero ministrar sobre a vida dos filhos, mas eu também quero ministrar sobre a vida dos pais e das mães. Eu preciso compreender com você que a autoridade de Maria naquele lugar, ela atraiu
o milagre. Ela atraiu o milagre àquele lugar. Maria, sendo mãe, viu que faltava o vinho e Maria percebeu a necessidade. Então Maria, como autoridade, chama Jesus e atrai àquele lugar o milagre que aquelas pessoas precisavam, dizendo: Jesus, falta vinho, serviçais, façam tudo o que ele disser. E então Jesus libera o milagre através da sua obediência. E nessa manhã nós precisamos compreender e sair com essa ideia clara em nossa mente. A autoridade, ela vai atrair o milagre a uma casa, mas a obediência, ela vai liberar para que o milagre aconteça. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Irmãos, se tem uma coisa que Satanás trabalha nesse tempo, é para aniquilar a autoridade nas famílias. Eu vou explicar e vejam se vocês concordam comigo. Satanás tem trabalhado arduamente para tirar do homem a autoridade dele da cabeça das famílias. Sim ou não? Sim ou não? Me ajudem a pregar. Satanás tem trabalhado arduamente para tirar a autoridade das mães sobre a vida dos seus filhos. Sim ou não? Gente, e eu vou dizer a vocês, é uma história de não fala não para o seu filho. Não diz não para o seu filho, porque senão você vai frustrar o seu filho. Gente, eu vou dizer uma coisa a vocês. Mãe e pai têm a mesma autoridade sobre a vida dos filhos. Certo? Olha o que eu vou dizer para vocês. É um mandamento para honrar pai e mãe, para que aquela criança tenha vida longa nessa terra. É um mandamento com promessa. E aí, sabe o que Satanás quer convencer a gente? Não exerça a sua autoridade sobre a vida dos seus filhos, para que os seus filhos não sejam abençoados. Se você não disser não para o seu filho vai ouvir não do mundo. Se você não ensinar para o seu filho o que é não, o que é frustração, o mundo vai ensinar para ele. E eu quero te dizer, a minha mãe sempre diz assim: a mãe que não faz o filho chorar, chora por ele. É uma verdade. O mundo não tem pena. E sabe o que Satanás quer? Deixar crianças despreparadas no mundo, para que elas não aguentem as frustrações do mundo, e daí elas desejem a morte, e aí elas sejam despreparadas, e aí elas sejam pessoas frágeis, porque as crianças não estão sendo mais moldadas a serem fortes dentro dos seus lares, porque mães e pais estão prevaricando na sua autoridade. Sim ou não? Vou dizer uma coisa para vocês. Esses dias eu ouvi uma história que mãe tem que agachar para falar com o filho na mesma medida. Gente, Deus fez a mãe maior do que o filho por uma razão. Simples. Exerça autoridade sobre a casa de vocês. Maridos, exerçam a autoridade de cabeça dos lares de vocês. E eu vou dizer para vocês por quê. Existe um motivo muito específico pelo qual o inferno quer tirar a autoridade de mãe e de pai. Existe um motivo muito específico que o inferno luta tanto contra a autoridade. E eu vou dizer para vocês, e ela está na palavra. Lucas 10:19 diz assim: eis que vos dei a autoridade para. A autoridade, ela tem uma finalidade, ela tem um porquê. Você, mãe, tem um porquê para ter autoridade, dizer não pega aí, não vai lá, só sai a hora que eu quero, não é não. Você tem um porquê de dizer isso. Maridos, pais, homens, vocês têm um porquê de ter a direção, de ter o governo da casa de vocês. Vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. A autoridade tem finalidade, igreja. A finalidade da autoridade é pisar sobre todo o poder do inimigo. Uma casa que tem cabeça, o inimigo não entra porque ele não resiste à autoridade. Um filho que tem mãe com autoridade, o inimigo não entra porque ela pisa sobre todo o poder do inimigo. Você consegue compreender que o Senhor nos revestiu de autoridade sobre o mundo espiritual, sobre as forças do mal, para que a gente exerça e a gente parta em retirada toda a estratégia do mal sobre as nossas famílias. E esse é
mesmo motivo pelo qual Satanás não quer que nem homem, nem mulher, nem mãe, nem pai exerça autoridade. E é esse o mesmo motivo que Satanás não quer que os filhos obedeçam, para que a bênção não chegue. Você consegue compreender isso? Glória a Deus, então aplauda o Senhor. Glória a Deus. Gente, se tem algo que o inferno teme nessa terra, é a autoridade de um cristão. Se tem algo que o inferno teme nessa terra, é a autoridade, é a voz de um filho de Deus, exercida com autoridade. Quando demônios se manifestam, eles são expulsos na autoridade do nome de Jesus, que nos foi dada através da nossa própria vida. Você consegue entender que a autoridade, ela atrai o sobrenatural para aquele lugar. Glória a Deus. E eu vou dizer a você, filho, exerça a autoridade. Exerça a autoridade na sua casa. Exerça a autoridade nesse tempo. Levantem-se em nome de Jesus com autoridade. Autoridade nas casas, autoridade com os filhos. Autoridade nesse tempo para colocar todo o poder das trevas debaixo dos seus pés. Porque essa autoridade veio dos céus sobre nós. Amém, igreja? Glória a Deus. Por fim, estou terminando. Glória a Deus. Igreja, se toda mãe nesse lugar compreendesse a autoridade, o exercer dessa autoridade, o DD estaria lotado. Sabia? Se toda mãe compreendesse a autoridade que Deus deu, o Desperta Débora, ele estaria lotado de mães buscando exercer essa autoridade que libera os milagres sobre a vida dos filhos. E eu vou dizer a você, de verdade, para mim o Desperta Débora é um celeiro de milagres justamente por causa disso. Amém. Vamos lá. Finalizando. Eu disse que a autoridade, ela atrai o milagre, ela atrai o sobrenatural. E eu falei também que a obediência é o que libera, certo? Maria estava naquele lugar e ela atraiu aquele lugar, aquele milagre. Só que, presta atenção em tudo que acontece nesse milagre, no que se desenrola. A palavra de Deus diz que a Maria chama os serviçais e disse, façam o que ele disser. Jesus então diz, encham os potes com água. E o que os serviçais fizeram? Encheram os potes até a borda. Aqui em tudo houve a obediência. Eu consigo compreender que nesse milagre, a obediência de todos naquele lugar, as ordens que foram emanadas, elas foram liberando passo a passo aquele milagre. Então eu consigo dizer para você, com certeza, obedecer é a chave do milagre. Quando eu olho para Maria, e Maria dizendo para Jesus, ainda que Jesus fosse o Filho de Deus, Jesus contesta, diz, mulher, o que eu tenho contigo não é chegada a minha hora. Ela, calha a boquinha, serviçais façam tudo o que ele disser, como toda mãe faz, certo? Ok, os serviçais começaram a obedecer o que Jesus disse. Só que, olha que engraçado, Maria disse, falta vinho. Falta vinho. E Jesus diz, enche os potes com água. Faz sentido? Faz sentido, igreja? Para um problema que faltava vinho, Jesus deu uma ordem que colocasse água até a borda nos potes da purificação. Esses potes, só para que você entenda, eles não eram usados para tomar a água. Não era de beber aquela água. Aquela água, como a palavra de Deus diz, eram as talhas usadas nas cerimônias de purificação. Aquela água era usada para lavar as mãos. Ela não era usada para beber. Então não se foi transformado algo que era para tomar de água para vinho. Não isso. Foi se transformado um balde d'água para lavar a mão em vinho novo. Isso aconteceu. Só que quando Jesus dá essa direção, enche essas talhas com água, as talhas, os potes usados na cerimônia de purificação, não fazia o menor sentido. E aí está o cerne da obediência. Sabe por quê? Porque, como eu digo aos meus filhos, se eu precisar te explicar
Porque eu estou te mandando fazer algo, você não está me obedecendo. Eu estou te convencendo a fazer o que eu quero. Eu vou dar um exemplo. José vai tomar banho. Se ele falar, por quê, mãe? José vai tomar banho e me obedece. Geralmente vai ser essa a resposta. Mas, porque nós vamos lá na casa do tio Júnior? Mas agora ou mais tarde? Não, José, nós vamos agora. Mas eu tenho que tomar banho agora, não posso tomar banho. Entendeu? Eu começo a convencer o meu filho que ele tem que fazer o que eu estou mandando por causa disso, disso e daquilo. Não é mais obediência, gente. Aí virou concordância. Aí eu convenci o José a concordar comigo que ele precisa tomar banho. Sim ou não? Isso não acontece com Deus. Entendeu? Isso não acontece com Deus, porque Deus exerce sobre a nossa vida a autoridade diretiva dele, a soberania dele está acima de qualquer coisa. Não tem porquê com Deus, não tem porquê eu tenho que fazer isso, Senhor. A ordem dele tem que ser obedecida. É simples assim. Glória a Deus. Então vamos lá. Quando Jesus diz, enche aí essas talhas com água, eles encheram, sim ou não? O milagre aconteceu, sim ou não? Geralmente, quando o Senhor nos dá uma ordem, geralmente, igreja, grava isso no teu coração, ela não vai nos fazer sentido. Mas é justamente quando não faz sentido e nós obedecemos que o milagre é liberado. É a obediência que libera o milagre. Olha só, presta atenção. Quando nós olhamos para a Bíblia, isso acontece o tempo inteiro. Olha o que Jesus diz aos discípulos. Eu que sou o mestre vou lavar o pé de vocês. E aí os discípulos, Pedro, não faça isso. O que Jesus diz? Deixa que seja assim, porque se não for assim você não tem parte comigo. Tinha que ser daquele jeito. Fazia sentido o mestre lavar o pé do discípulo? Fazia sentido para eles? Não fazia. Fazia sentido aquele povo ficar andando em volta de um muro do Jericó 7 vezes. Fazia sentido para que o muro caísse? Fazia sentido andar em volta de um muro para que o muro caia? Fazia sentido para Naamã ficar mergulhando 7 vezes nas águas sujas do Rio Jordão para ser limpo? Fazia sentido? Ele quase perdeu o milagre dele, porque não fazia sentido. Só que Deus trabalha dessa mesma forma com a gente. Quando Deus fala pra gente, geralmente não vai fazer sentido. E aí é que está a nossa oportunidade de exercer a nossa obediência. Quando Deus disser pra você, perdoa, ainda que não faça sentido, perdoe. Quando Deus disser pra você, dá mais um passo de fé, ainda que você esteja cansado, ainda que não faça sentido, dê mais um passo de fé. Quando o Senhor falar pra você, olha meu filho, confia, só confia e descansa, e você achando que tem que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, vai fazer sentido? Não vai fazer sentido, mas a sua obediência, ela vai liberar o milagre do Senhor sobre a sua vida. E eu gostaria que você ficasse de pé nessa manhã, em nome de Jesus. Glória a Deus. Igreja, essa manhã é uma manhã de reflexão. O Senhor nos chamou aqui nessa manhã para que a gente possa refletir se nós estamos trilhando o caminho que a Bíblia nos ensina de como viver a vontade de Deus, de como viver os milagres que o Senhor tem separado para nós. Em primeiro lugar, nós precisamos conhecer o Senhor, assim como Maria conhecia, ao ponto de confiar na vontade dele acima da nossa. Em segundo lugar, nós precisamos compreender que nós não podemos prevaricar naquilo que o Senhor nos chama para exercer a autoridade. Eu não sei o que o Espírito Santo vai ministrar sobre você, mas eu gostaria que você fechasse os teus olhos agora. Eu gostaria que o Senhor, Pai, revelasse sobre a tua igreja, meu Deus, todos os detalhes, Senhor, que nenhum homem saia daqui sem resposta, que nenhuma mulher saia daqui sem resposta, que nenhum filho saia daqui sem resposta a respeito daquilo, Pai, que eles precisam exercer em autoridade sobre as suas casas, aquilo que eles precisam se posicionar de acordo com a posição que o Senhor deu a eles. E Pai, em nome de Jesus, que saiam daqui filhos
que acima de qualquer coisa, acima de qualquer entendimento, de qualquer razão, de qualquer explicação da tua parte, Pai, ainda que não faça sentido, os teus filhos escolham te obedecer, obedecer a tua palavra, obedecer os teus mandamentos, obedecer a tua vontade diretiva sobre a vida deles. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Pai, cancelar nesse lugar, Senhor, todo espírito de desobediência. Pai, eu quero cancelar, Senhor, em nome de Jesus, nesse lugar, Pai, todo espírito de prevaricação, Pai, sobre as casas. Que homens exerçam sua autoridade em nome de Jesus. Que mulheres aqui, Pai, exerçam sua autoridade. Que as trevas, Senhor, diante disso, Pai, fique debaixo do pé da tua igreja, porque eu sei, Senhor, que essa é a tua vontade. Irmãos, eu quero em nome de Jesus que agora, nesse momento, depois da nossa ceia, depois de ter sentado com o Senhor, você fale profundamente com o Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa dizer a você essa manhã aquilo que você precisa obedecer, aquilo que você não tem feito, aquilo que é da vontade dele, para que o milagre chegue, ainda que até hoje para você não faça sentido, mas que o Espírito Santo venha a esse lugar convencer a cada um de nós. Que você erga suas mãos, que você faça a sua oração e que você receba dele a instrução que libera o milagre em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Senhor, que cada um deles, Senhor, essa manhã, em nome de Jesus, saia desse lugar revestido de autoridade. A autoridade que vem dos céus, Senhor. A autoridade, Senhor, que nós acessamos em Ti como filhos, filhas de Deus. Pai, em nome de Jesus, que eles venham, Senhor, a pisar serpentes e escorpiões. Pai, que eles venham, meu Deus, a pisar na autoridade do Teu nome, Senhor, todo o intento do mal. Pai, que em nome de Jesus, Pai, todo o poder do inimigo, Senhor, esteja debaixo dos pés dos Teus filhos. Pai, que eles venham, Pai, em nome de Jesus, a viver essa verdade, Senhor, obedecendo a Tua palavra. Que essa autoridade, Senhor, ela seja exercida por eles através da obediência. Pai, que nada nesse mundo terreno venha causar dano aos Teus filhos, Senhor, porque eles vivem debaixo da autoridade do nome de Jesus. Eu gostaria que você aplaudisse ao Senhor essa manhã e que você guarde essa verdade no seu coração. Vai em paz, um feliz Dia das Mães. Nós estaremos aqui às 18 aguardando vocês. Aleluia.